Desde uma partida real até um adversário letal. Hoje eu vou contar para vocês uma história real que aconteceu em Kiev, na Ucrânia. Mas vamos voltar um pouco no tempo, no ano de 1941. Nesse ano o mundo estava um caos. Estava um caos graças a um homem. Esse homem que vocês estão vendo, que foi considerado como o próprio demônio na Terra. Ele ordenou que invadissem a Ucrânia em 1941, e isso gerou um tremendo caos. Ele enviou suas tropas e invadiu o que hoje em dia é Kiev. E ordenou que todas as atividades que não eram necessárias fossem banidas do país. Ou seja, que todo o esporte foi proibido de ser praticado até mesmo pelos profissionais. Ou seja, todo jogador, até mesmo os atletas olímpicos, foram proibidos de praticar o esporte. Eles não recebiam mais seus salários e tiveram que arrumar empregos de qualquer outra coisa. Alguns viraram ferreiros, outros trabalhavam em minas de carvão. Houve até alguns que tiveram que lavar as roupas sujas dos outros. Obviamente, eles não tinham os salários milionários que os jogadores têm hoje. E os que não tinham emprego viviam como moradores de rua. Com o tempo, a pobreza tomou conta da cidade. As pessoas faziam o que podiam para sobreviver. E isso durou bastante tempo e os jogadores acabaram se tornando pessoas comuns com trabalhos comuns. E de repente a coisa começou a mudar como um conto de fadas. Algo que começou a dar esperança para aquelas pessoas que estavam ali. Isso porque um padeiro se encontrou na rua com um mendigo. O padeiro descobriu que esse morador de rua era um dos jogadores mais importantes do time local. Ele o reconheceu e esse homem era visto como um herói para a cidade. O nome dele era Nikolai Trusevich. O padeiro lhe ofereceu trabalho. Como a crise estava tão feia, o padeiro ofereceu um trabalho, mas só poderia pagar a ele alguns alimentos. Ele não ganhava dinheiro, só ganhava o suficiente para se alimentar. E foi aí então que o padeiro teve uma ideia junto com o Nikolai. Eles começaram a procurar os outros jogadores do time da cidade para tentar formar a equipe novamente. E começaram a fazer alguns jogos clandestinos escondidos dos alemães. As partidas eram clandestinas e atraíam centenas de pessoas que começaram a ver um pingo de esperança. Porque os jogadores começaram a ficar famosos novamente e o povo os via como grandes heróis. Isso porque eles jogavam com a alma, jogavam com o coração. As crianças se inspiravam nos jogadores. As partidas eram todas escondidas e o povo adorava. Mas eles não puderam esconder por muito tempo. E o time se chamava FC Start. Isso começou a irritar os alemães e chegou ao ouvido do demônio em pessoa. E a alegria de uns causa irritação em outros. Ele montou uma equipe de oficiais alemães para jogarem contra o FC Start. A equipe se chamava Flakelf. E ele ficou enfurecido porque o primeiro jogo o time do FC Start ganhou de 5-1. Para ele, os alemães tinham que ser superiores em tudo. Inteligência, força, em tudo os alemães tinham que superar as outras pessoas. A partida foi em uma quinta-feira e já na sexta-feira ele ordenou uma revanche que aconteceria no domingo. Esse cartaz que vocês estão vendo foi espalhado por toda a cidade chamando todos para a grande revanche. E para garantir a vitória, foi ordenado que todos os jogadores do FC Start ficassem presos por 3 dias sem comida. Isso para eles estarem fracos no dia do jogo.
O estádio estava lotado e o estádio inteiro fez a saudação que os alemães queriam. E quem se recusasse a fazer essa saudação na época acabava pagando muito caro. Podiam até perder a própria vida. E a equipe do FC Start não fez essa saudação, não fizeram por eles, não fizeram pelo povo. O povo estava com eles e isso irritava muito os alemães. A poucos minutos do início da partida, o FC Start faz 1-0. O povo foi à loucura e os alemães ficaram cada vez mais irritados. Eles não acreditavam que os jogadores fracos estavam ganhando a partida. Isso era inaceitável para eles. O juiz era alemão e não dava nenhuma falta a favor do FC Start. Os alemães davam socos, pontapés e os ucranianos ficavam todos machucados. No final do primeiro tempo, o jogo estava 3-1 para o FC Start. E foi aí então que algo aconteceu. Muito irritado, um dos chefes alemães desceu no vestiário do FC Start e disse que se eles ganhassem essa partida, iriam pagar com a própria vida. O goleiro Nikolai, que foi encontrado pelo padeiro, disse que iria jogar. Em seguida, todos os outros jogadores também disseram que iriam jogar para ganhar. Iriam jogar por amor, pelo esporte, pelo povo e por eles mesmos. Eles apenas queriam ser livres novamente. Fracos, cansados e muito machucados, eles jogaram com a alma. E quase sem forças, quando terminou o segundo tempo, o placar era de 5-3 para o FC Start. E pela primeira vez em muito tempo, eles puderam se sentir livres. E o povo conseguiu ser feliz ao menos por um dia. Eles jamais esqueceram aquele dia incrível. O dia em que os heróis da equipe do FC Start fizeram o povo feliz novamente. Após alguns dias, os alemães foram acabando com os heróis. E vocês já sabem o que infelizmente aconteceu. Esse monumento que vocês estão vendo foi feito em homenagem a esses grandes heróis do esporte. Esse monumento existe até hoje em Kiev. E se você realmente curtiu esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, mas se inscreve mesmo porque sua inscrição ajuda muito o canal e deixe o like.